Bom dia, povo de Deus! Eu tava ao vivo aqui com vocês, a minha mãe ligou. Mãe, a gente atende, né? Como eu não podia atender durante a live, eu acabei mandando um áudio para ela. Mãe, você quer falar comigo? Daí eu vi que ela queria me convidar para almoçar. Eu falei, sim, mãe, eu vou para academia, depois eu vou almoçar aí com você. E a gente tem um movimento que é o Acorda para a Vida. E lá nesse movimento nós temos 423 pessoas, eu acredito. Todo dia entra e sai, né? Porque só vai ficar quem vai acordar para a vida. Quem não vai, vai saindo. E eu não me importo. Eu mando uma mensagem, às vezes, e falo assim: Oi, eu vi que você saiu do movimento, não fez sentido para você? E a resposta é unânime. Todo mundo responde a mesma coisa. A minha vida está corrida e eu não estou conseguindo acompanhar. Essa é a resposta de todo mundo. Só que essa mesma pessoa que não está conseguindo acompanhar, às vezes fica 1 hora e meia, 2 horas no celular antes de dormir, vendo vários videozinhos aleatórios. E quando ela vê, já se passaram-se 2 horas, mas ela não foca num vídeo específico para aprender algo que possa transformar a sua vida. Mas está tudo certo porque cada um tem o seu tempo de despertar. Então, sempre nos nossos encontros ao vivo, eu respondo as perguntas enviadas no direct para mim. Sempre. Então, hoje, eu vou responder a questão de uma participante, de uma pessoa que está no movimento Acorda para a Vida e que ela me mandou a seguinte pergunta: Adri, eu vivi uma situação na minha família que foi muito difícil com um bichinho de estimação. Ele fez uma cirurgia e daí ele chegou em casa e ele teve uma hemorragia. Quando ele teve essa hemorragia, o meu marido estava em casa, o meu esposo estava em casa, os meus filhos também estavam, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei muito nervosa, o meu corpo ficou trêmulo e o meu corpo ficou leve, bambo, eu fui pro banheiro vomitar, eu passei mal. Não é a primeira vez que acontece isso. O que significa isso? Como que é isso? Gente, quando a gente está diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária, o que é real? Eu estou vendo, por exemplo, o meu cachorrinho tendo uma hemorragia, é uma ameaça real, ok? Ou eu posso imaginar, por exemplo, eu posso ter uma falsa ideia mental que eu posso ter uma doença grave, ou que os meus filhos possam ter uma doença grave. Daí eu fico o tempo todo pensando naquilo, vira um pensamento obsessivo, compulsivo. Alguém já passou por isso que tá aqui hoje? Gente, vai compartilhando ali no aviãozinho com pelo menos umas 10 pessoas, porque esse nosso encontro daqui vai ser extremamente importante. Eu tô compartilhando aqui com umas pessoas. Esse encontro vai ser extremamente importante. Pronto, já enviei para 5 pessoas. É que eu não consigo enviar para todo mundo, né, gente? Porque senão eu vou ficar aqui meia hora na live só enviando. Quando a gente está diante de uma ameaça, e uma ameaça real, porque a gente tá vendo ali o nosso animalzinho de estimação, que esse foi a questão dela. Ele tava com hemorragia. Naquele momento, o corpo, eu vou sugerir um nome aqui para que fique mais fácil para você entender. O nome dela é Ana, tá? A Ana me perguntou: Adri, o meu cachorrinho de estimação, ele entrou numa hemorragia. Quando eu vi aquele sangue todo, a minha perna começou a tremer.
eu fui pro banheiro, fui vomitar, mas se o meu marido não estivesse em casa, como que eu iria acudir? Como que eu iria vencer aquela situação, né? Quando a gente está diante de um medo real, que foi o seu caso, que foi o caso da Ana, o que que acontece? O nosso corpo, ele liga um sistema de sobrevivência, de luta e fuga. O que que esse sistema faz? Como esse sistema é uma herança lá dos nossos ancestrais, lembra do homem das cavernas? Quando ele estava diante de um leão, quando ele estava diante de um animal, para que ele pudesse matar para sobreviver, que na época eles caçavam para sobreviver. O homem ia caçar e a mulher ficava dentro da caverna escolhendo sementinhas. Essa é a evolução. Quando ele estava diante desse animal, o que que acontecia? Disparava o sistema de luta e fuga. Quando esse sistema dispara, tem algumas coisas que acontecem no nosso organismo. Presta atenção. A nossa pupila dilata, porque a gente está diante de algo que está nos causando medo. Então a gente precisa enxergar bem, ok? Segunda coisa que acontece. Todo o sangue do nosso corpo, ele vai para as extremidades para lutar ou fugir. A adrenalina é tanto e o cortisol é tanto que o corpo todo começa a tremer para que a gente não morra. Porque esse cortisol, ele é numa quantidade tão grande e ele fica aqui no coração. Quando o corpo treme, quando a gente está num ataque de pânico, numa crise de ansiedade, é para dissolver todo esse cortisol para preservar a nossa vida, para que a gente não morra. Por isso que as pernas, elas ficam bambas, tremendo. E por que que a gente vomita? Lembra que eu falei que é uma herança ancestral? A gente vomita porque a gente precisa fazer com que o nosso corpo se torne leve para lutar ou fugir. Como que eu vou fugir, correr do perigo? Lembra que é uma herança ancestral? Se eu tô com o estômago cheio e com o intestino cheio, vai dar diarreia, dor de barriga e vai dar vômito, porque quando eu vomito, eu esvazio o meu corpo para que eu possa lutar ou fugir mais rapidamente. Mas daí, Adri, como que eu faço para sair disso? A primeira coisa é o entendimento. Você tem que entender. Gente, eu esqueci de orar. Esqueci de orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entregamos esse nosso encontro em Tuas mãos. E que cada pessoa que está aqui hoje possa ouvir cada palavra e que cada palavra possa ser uma sementinha que possa brotar em solo fértil e possa multiplicar de 1 a 1 milhão. Que essa pessoa possa evoluir, sair do estado de consciência e ir para um estado mais ampliado de consciência. Que ela possa entender esse veículo mental, que ela possa entender o seu templo, que é o seu corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. E que ela possa viver a vida de forma sagrada. Assim seja. Amém. Gente, quando a gente tá, vamos supor que você opere uma máquina numa empresa, você precisa entender tudo dessa máquina, tudo. Porque senão você pode apertar no botão errado. Quando você vem para essa vida, Deus te dá o corpo que você tem, para que você fique aqui um tempo. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E esse ser espiritual que você é,
Você é um ser de luz, você é um ser divino. Só que você se identifica tanto com a carne, com o teu ser humano, que é temporário, e você passa a sentir as dores excessivas da carne. E uma das dores é o sistema simpático ativado, que é o teu programa de prevenção. Ele existe aí, é um programa que Deus te deu, para que você possa ensaiar os atributos divinos que estão dentro de você. Só que você vive em modo automático e você se identifica tanto com esse teu programa, que é o programa de sobrevivência, que você esquece que aí dentro tem um ser de luz, um ser divino, e que esse ser opera milagres na tua vida, que é o Criador agindo na criatura. Então, às vezes, Deus nos quebra, Deus nos derruba, Deus nos faz vomitar, para que a gente entenda que isso tudo aqui é temporário. Mas aquilo que é eterno e que habita em nós tem a capacidade de nos curar. Só aquilo que você verdadeiramente tem a capacidade de te curar. Foi assim que eu já me curei de milhões de coisas na minha vida. Não é só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a última delas foi a vertigem dos cristais de labirinto que foram deslocados no acidente que eu tive há 6 meses. Então você é esse ser de luz, você é esse ser divino, mas você esquece da tua luz e da tua divindade. Daí você passa por um perrengue, porque este perrengue é um instrumento que Deus usa para você lembrar que tem o divino aí em você, mas você esquece por estar em modo automático o tempo todo. Só que para você sair disso, a primeira coisa você precisa ter consciência. Ter consciência disso. Tá tranquilo para vocês? A consciência, ok? Você entende que você é um ser divino? Escreve aqui nos comentários. Entendendo que você é um ser divino, você tem que conhecer a máquina que é o teu corpo, ok? Você tem um corpo que te foi emprestado pelo tempo que você permanecer aqui. Esse corpo, ele tem os seus mecanismos de ação, porque o nosso corpo ele tem uma homeostase, né? O estômago abre e fecha, o pulmão, tudo no corpo funciona assim, ó. Dar e receber, dar e receber. A vida é assim também. Na vida, gente, é a terceira lei universal da vida. O dar e o receber. Essa lei, gente, isso é tão importante, isso é tão sagrado, que se você entender isso, você equilibra a homeostase do teu corpo. Gente, eu me emociono, porque eu já passei por tudo isso. E é difícil não se emocionar. Porque eu já vivi o inferno no acidente. Foi difícil, gente, foi muito difícil. Mas eu posso te dizer que eu aprendi a entender o meu corpo para poder usar todos os recursos divinos que estão disponíveis, que são heranças para o herdeiro. O que são heranças? A nossa herança é o céu. A nossa herança, o que é o céu? Gente,
Quando eu falo uma coisa, de certo já vem 1000 denominações na sua cabeça. No céu não há dualidade. No céu tem a unicidade. Enquanto a gente viver a dualidade, que é o certo e o errado, o dia, a noite, o bem e o mal, a gente fica julgando tudo que nos acontece. Então, se você passa por um perrengue como esse, eu tô vendo ali o animalzinho, que ele tá com hemorragia, eu vou lá pro banheiro, eu começo a vomitar, eu passo mal, aí você julga isso como sendo algo negativo na sua vida. Isso é negativo ou positivo? Essa é uma pergunta que eu faço. É negativo ou positivo? Enquanto você achar que isso é negativo ou isso é positivo, você ainda não aprendeu nada da vida. Nós ainda não aprendemos. Porque mesmo nas piores coisas que acontecem na tua vida, existe ali uma pedagogia divina. Então, todos os perrengues que você passa na sua vida são instrumentos, ferramentas de Deus para fazer despertar o maior potencial que existe em você. Você está aqui para evoluir, para crescer, para se lapidar, não para se identificar com a tua carne. O que é a carne? A carne, ela vai ativar o teu sistema de luta e fuga, você vai vomitar, você vai ter diarreia, teu corpo vai tremer. Quando você se identifica com aquilo, você dá aquilo um poder tão grande que aquilo toma conta de você. Só que quando a gente está numa situação dessa, a gente já está muito identificado com isso. Porque por anos nós nos identificamos com esse pensamento. O pensamento ele é autônomo, daí ele gera essa emoção. O que a gente guarda dessa emoção vira um sentimento. Só um pouquinho, gente. E depois de um tempo, obrigada, minha linda professora maravilhosa. Gente, Enir Becauser, diretora do Instituto de Parapsicologia de Joinville, psicóloga e parapsicóloga clínica. Eu não vou falar porque eu vou chorar de novo. Mas eu já indiquei o instituto para, sei lá, 300 pessoas, 400, 500, eu não sei quanto. Porque transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E um dia, Enira, vamos combinar para fazer uma live juntas, para você falar um pouquinho do instituto, falar um pouquinho dessa missão do instituto que é tão linda, né? Depois do acidente eu fiquei tão sensível, gente, eu choro com tudo e eu não consigo. Quando eu vejo eu tô chorando, eu tô emocionada, mas é como se fosse um transbordar, sabe? É o meu coração transbordando. Porque eu demorei tanto para entender tantas coisas na vida. E quando você entende, a vida passa a ser um milagre. Todos os dias é um milagre. Todos os dias. E o milagre não tá fora. O milagre tá dentro de você. Você é o milagre. Eu tava em São Paulo, em Alphaville, numa mentoria com Felipe Roser e Guto Calamba e vários médicos, eram 150 médicos. Eu era a única que não era médica, mas eu estava lá no meio deles e uma pessoa que é da equipe do Guto chegou para mim e perguntou o que eu estava fazendo lá. Daí eu disse que eu tinha uma mensagem para passar para o mundo. Daí ele pediu para que eu contasse algo sobre mim, a minha história de vida. Daí quando eu finalizei, depois de uns 2 minutinhos que eu resumi,
Ele falou assim para mim: você não tem uma mensagem para passar para o mundo, você é a mensagem. Quando ele falou aquilo, eu falei: meu Deus, você é a mensagem. A gente tem a tendência de procurar fora o tempo todo aquilo que tem só aqui dentro. Então, dentro de você tem todas as ferramentas para você se curar de todos os perrengues da sua vida. Mas não veja as doenças, a tontura, a vertigem, a ansiedade, o mal-estar, o câncer. Não veja isso como fim. Veja isso como um instrumento que o divino usa para você se curar de você. Então não julgue isso como sendo algo negativo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e o Deus que te ouve em secreto te ouvirá. E fala para Deus assim: Deus, o que eu preciso aprender com isso? Você vai sentir, você vai sonhar, alguém vai te falar algo, porque todos nós que estamos aqui somos instrumentos do divino para nos ajudar um ao outro. Não existe separação. Esses dias uma pessoa falou para mim: não quero que tu comente no meu Instagram, porque as pessoas vão ver o teu comentário e vão te seguir e nós somos concorrentes. Eu disse a ela: eu não sou tua concorrente, porque aquilo que eu faço é único e aquilo que você faz é único, e o sol nasceu para todos. Enquanto você pensar que eu sou tua concorrente, você vai estar vibrando na escassez. Eu indico pacientes para várias terapeutas quando não tem horário. Nunca me faltou nada, porque o sol nasceu para todos. Então, quando a gente pensa que vai faltar o tempo todo, a gente está vibrando na escassez. Nós temos uma tendência de olhar aquilo que nos falta, aquilo que nós não temos. Ontem na academia, gente, eu fui fazer um movimento e o movimento era muito difícil, mas muito difícil por causa do braço que não erguia. E daí eu fui fazer o movimento, não dava, e na hora veio o pensamento e eu senti um sentimento de tristeza. Mas eu repreendi na hora, eu falei: anula. Aí eu saí dali, parei o movimento e comecei a andar na academia. Eu fui na academia até o fim e voltar agradecendo cada parte do meu corpo perfeita. E agradecendo também a limitação do braço. Daí tinha uma menina lá, a Jana, que ela me conhece, ela falou assim: Adri, o que tu tá fazendo? Hoje a tua academia é caminhar? Eu falei: não. Eu tô agradecendo a Deus por estar viva, eu tô agradecendo a Deus por estar aqui, eu tô agradecendo a Deus por cada partezinha do meu corpo, o meu sentir, o meu falar, o meu viver, o meu ouvir, o meu ver, o meu tocar, o meu engolir. Todo o movimento peristáltico do meu corpo, cada fio de cabelo, as unhas, os olhos, os cílios, a boca, o ouvido, os lábios, a garganta, cada órgão do meu corpo. Não falei tudo isso para ela, mas eu estava sentindo tudo isso. Porque quando eu sinto tudo isso, eu transbordo, meu corpo enche de gratidão, e a gratidão abre as portas para cura para a sua vida. Eu tenho certeza que esse braço, agora eu tô conversando com ele de outra forma, gente, porque antes eu falava assim, que esses pinos que estavam aqui, eles tinham, eu falei: meu braço são os teus amiguinhos, você tem que acolher bem eles. Só que ele acolheu tanto que ficou tudo muito junto, e agora ele tá com dificuldade no movimento. Daí eu tô falando assim:
Agora eu tô conversando com os meus músculos para eles trazerem essa mobilidade. Então você tem que conversar com o teu corpo. E para você sair disso, Ana, que foi a pessoa que me perguntou, você precisa, primeira coisa, entender como funciona o teu corpo. Então, assim, seria importante que você marcasse uma terapia e que a gente podia fazer uns 2 encontros, tá? Uns 2 encontros. E a gente, de repente, pode fazer uma regressão e perguntar para o teu inconsciente a origem desse pânico na tua vida, né? A gente pode fazer uma regressão, a gente pode fazer um encontro para conversar e um outro encontro para fazer essa regressão. Isso numa distância de 30 dias de um e outro. Porque daí dá tempo para você fazer alguns exercícios que eu vou te passar, que é um protocolo de intervenção. Porque quando você chegar na primeira consulta, você vai chegar e me contar tudo que está aflorando aí dentro, todas essas percepções. E isso é uma identificação com o falso eu, com a falsa ideia que você tem sobre você, que é esse conjunto de emoções e de percepções que deixa com que o teu sistema de luta e fuga fique ativado ao mesmo tempo. Aí eu vou te passar uns exercícios, você vai fazer em casa durante 21 dias e depois na segunda terapia a gente vai fazer uma regressão. A gente vai aí até o útero materno, a gente vai ressignificar esse processo. Mas eu tenho certeza que você vai sair dali transformada se você entender qual é o propósito disso na sua vida. Vamos ver os comentários. Debinha, que às vezes só sinto quando estou. Preciso tanto aprender isso, quero porque acabou agradecendo, mas sempre penso que não vou dar conta. Ou Ana, o pensar que não vai dar conta é um pensamento do falso eu, tá? Não é do eu verdadeiro. O eu verdadeiro, que é quem você é, Ana, você nasceu sendo isso, mas você foi distanciando-se disso porque você foi se identificando com o conhecimento. O que é o conhecimento? É tudo aquilo que você acha que você é. Mas quem você acha que você é, Ana, não é você, tá? É uma ideia que você tem sobre você. Aqui nos nossos encontros eu vou ajudar vocês a transporem a mente barulhenta, a transpor essa ideia. Você acredita que ontem fiz isso após o banho? Me fechei no quarto enquanto eu orava e senti a presença de Deus e chorei muito. Que lindo, Débora. É isso, é uma experiência, né? Excelente, abençoado dia, Nir, ó Deus que está em mim, saúde e honra, ó Deus que está em você. Amém. Que coisa mais linda. O divino que há em mim, saúda o divino que está em você. Quando a emoção não acabe no coração, transborda através do olhar. Tudo que você fala faz muito sentido. Vejo Deus falando através de você, mas com certeza a terapia no consultório nos ajuda a aprender e colocar em prática. Gente, eu tenho compromisso agora, eu tenho 2 compromissos, mais um, e eu preciso finalizar o nosso encontro de hoje, mas amanhã a gente vai estar aqui, ao vivo. Os horários dos nossos encontros eu sempre coloco no nosso grupo de aprofundamento e também coloco nos stories aqui. Os nossos encontros, eles sempre são sorteados lives não, DNAs online, resumo do DNA online, mas vocês não estão comentando e nem estão marcando pessoas. Então, por isso que só uma pessoa foi sorteada até agora, que é a Débora, que a Debinha Feliciano, que tá aqui, que eu vou fazer amanhã o DNA dela e vou enviar online. Para você participar do sorteio, você comenta as nossas lives que ficam gravadas aqui, compartilha no seu story e marca pelo menos 5 pessoas aí no comentário.
tá? Daí você vai fazer parte do sorteio, tá bom? Mas como vocês não estão comentando, eu acho que ninguém quer ganhar, então tá tudo certo, gente. Vocês fazem aquilo que sentir no coração, tá? Gente, muito obrigada por hoje. Chorei bastante já, né? Meu Deus. E até o nosso encontro amanhã, tá? Hoje eu não vou abrir o grupo, o Acorda pra Vida, porque eu sempre abro após os nossos encontros para comentários, porque eu tenho o tempo curto aqui e não daria para eu ficar respondendo lá as perguntas e os comentários de vocês. Gente, paz e bem. Como que foi hoje para vocês? Foi bom? Foi esclarecedor? Deu para aprender alguma coisa? Deu para sentir alguma coisa? Hoje eu fiz um cafezinho e eu coloquei leite de coco em pó da Santo Óleo. Meu Deus, gente, o que é isso, né? Que coisa gostosa. E o legal é que o óleo de coco, ele tem uma gordura extremamente saudável, aminoácidos de cadeia média, e faz com que você tenha energia no teu corpo. Então, uma dica de ouro para vocês: se você não tiver leite de coco, você coloca uma colher pequenininha de óleo de coco extra virgem no teu café e toma. Você vai ver a energia que você vai ficar. Eu tomo todos os dias de manhã o cafezinho com o leite de coco em pó, tem que ser puro, tá? Eu gosto da Santo Óleo que tem no Angeloni. Apesar que eles enviam para mim, né? Eu sou patrocinada por eles, então eles enviam o leite de coco para mim. Aí ontem acabou, daí eu coloquei hoje o leite de coco líquido. Eu não tenho em pó, mas eles vão me mandar na segunda de novo. Ah, sou apaixonada, porque quando você compra os produtos e lê atrás os ingredientes, eles são puros, não tem aquele monte de anti lá. Assim como a água de coco também da Natural Brasil, que também tem no Angeloni, ela é só água de coco, gente. Ela não tem acidulante, ela não tem açúcar, ela não tem conservante. Então, a Natural Brasil me patrocina, mandando as coisas para mim, as águas de coco e todas as coisinhas deles que são maravilhosas, e a Santo Óleo também. Tem a Santo Óleo, a Água de Coco Brasil, a Hortiville, que é na Rua Guilherme. Gente, eu faço parceria com essas empresas porque elas dialogam com os meus valores, com aquilo que faz sentido para mim. Então, como são empresas baseadas em princípios, eu faço aí parceria. Então, são várias empresas de Joinville. A Long Carbo, que é um café 100% natural, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, na Rua Visconde de Mauá. Daí tem a Veritá, que é saudável de verdade, que é na Rua Orestes Guimarães, em frente à Unimed. Daí tem a Santo Óleo, que tem em todos os supermercados. Daí tem a Natural Brasil. E tem o Café Primus da Ilha, que é em São Francisco do Sul. E café com 85 pontos, um café puro, sem aquele monte de casca de árvore, de coisa que colocam no café. Então, se você puder conhecê-los. Lígia, maravilhoso, muito obrigada, me sinto mais leve toda vez que te escuto. Gente, um abraço bem forte. Segue eles ali, Debinha, é Primos da Ilha, tá? Primos da Ilha. Não esquece de comentar para fazer parte do sorteio.